Os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Uma história que começou em 776 a.C. e surgiu para homenagear os deuses gregos. Os Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1.500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os Jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que soube usar os Jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. Os atletas que disputam os Jogos Olímpicos buscam o mesmo objetivo, a vitória, concretizada no evento sob a forma das medalhas, que devem ser produzidas no país sede dos Jogos. Vamos ver agora como esse trabalho foi feito aqui no Brasil. Elas são de ouro, prata e bronze, têm 8,5 centímetros de diâmetro e pesam 500 gramas. São as mais pesadas da história das Olimpíadas. Em um trabalho minucioso, Nelson Carneiro esculpe a deusa grega Nike em cada uma das medalhas. Mas ele deu um toque brasileiro, é claro. O Rio de Janeiro, né, é um lugar que tem assim mar, montanha, tudo com curvas, movimento, né? E a própria mulher brasileira, ela é muito modelada, né? Ela é acentuada nas suas formas, né? Muita curva. A imagem é desenhada à mão em um molde em gesso, digitalizada e depois impressa. O gerente de produção Vitor Hugo Berber conta que serão mais de 5.000 medalhas fabricadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essas medalhas foram utilizados metais reciclados, né? E ouro sem mercúrio. Isso é a quantidade de metal que está sendo utilizada, reciclado, ouro 100% sem mercúrio e cerca de 30% de metais reciclados. Então isso já é uma inovação. As medalhas paralímpicas trazem uma novidade. Elas possuem esferas de metal que vão produzir um som, aumentando a experiência sensorial para os atletas com deficiência visual. Algumas modalidades estão nos Jogos desde a sua origem, como o atletismo. Outras foram incluídas ao longo dos anos. Algumas foram retiradas e depois voltaram. A verdade é que os Jogos estão em constante mudança para acompanhar as transformações do mundo e da sociedade. Para os próximos Jogos, novos esportes já estão garantidos. Os membros do Comitê Olímpico Internacional reunidos no Rio de Janeiro votaram por unanimidade a favor de acrescentar 5 novos esportes aos Jogos Olímpicos. Surf, skate, beisebol, escalada e karatê vão estar presentes nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. O número total de modalidades olímpicas na capital japonesa será de 33. Nos Jogos do Rio são 28.
O beisebol fez parte do programa em 5 Olimpíadas, de Barcelona em 1992 a Pequim em 2008, mas havia sido cortado em Londres em 2012. O surf tem tudo para proporcionar medalhas brasileiras. O país teve seus 2 primeiros campeões mundiais, Gabriel Medina em 2014 e Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2015. O karatê é outro esporte de tradição no Brasil, com atletas como Douglas Bros, bicampeão mundial em 2010 e 2014.